possibilidade disso acontecer depois de ter acontecido no Cruzeiro e no Botafogo, no Santa eu considero a mesma. Assim, Cruzeiro na segunda divisão devendo 1 bilhão e com dívidas de curto prazo, um limite impagável. Botafogo devendo perto de 1 bilhão, mas com um limite de cobrança a curto prazo mais flexível, não tão ruim quanto do Cruzeiro, e ainda na primeira divisão, mas com a dívida gigantesca e com a capacidade em relação à torcida menor, bem menor do que a do Cruzeiro. E eles conseguiram. Então, assim, dentro de, mesmo você considerando o sarrafo menor, seria natural, mas não é tão diferente que o Santa Cruz via SAF. Que a sociedade, como você falou, Sociedade Anônima de Futebol. O Santa, o Náutico, para falar aqui no Recife, o Náutico divulgou oficialmente, no dia 21 de janeiro, a sua intenção, a contratação de uma agência para fazer um estudo sobre a viabilidade do Náutico. Então, você pode dizer, o Náutico foi pioneiro? Na divulgação, sim, mas o Santa, eu tratei até no post que eu fiz no blog, o Santa foi o que deu o primeiro passo concreto de verdade. Porque o Santa, quando ele anunciou, o Santa só não anunciou o que estava fazendo. Tanto que o Santa, quando anuncia, no texto do Santa, diz que ele já estava fazendo há 5 meses. Ou seja, se você colocar mais ou menos no tempo, é basicamente na hora que entra a lei, a impressão que dá no dia seguinte, o Santa Cruz já mandou fazer isso, porque pelo texto oficial do clube é 5 meses. E o anúncio do Santa já é dizendo que vai propor aos seus sócios essa votação. Então, é um passo bem além do que o Náutico estava fazendo. O Santa já tem 2 escritórios de advocacia ajudaram na estruturação desse projeto. Não foi revelado o valor do Santa, até acho que não vai ser agora, mas, por exemplo, Botafogo e Cruzeiro foi basicamente o mesmo, né? 400 milhões nos dois. Deve ter uma outra diferença quebrada, mas de uma forma bruta. Curiosamente, os dois tiveram o mesmo valor, mas o Botafogo com um aporte imediato maior do que o do Cruzeiro, né? Porque o Botafogo já teve até um depósito de 50 milhões, se eu não me engano, e o Cruzeiro estava muito claro que aqueles 400 milhões, se chegar, seria algo escalonado e um prazo bem maior. Então, não dá para saber como vai ser no Santa. Aí a gente fala, pô, isso e o benefício da SAF? O benefício da SAF, você tentar não ser tão metódico aqui, de tentar a forma mais palatável. É um facilitador de captação de recursos, é uma forma de você fazer um regime fiscal do clube mais flexível em relação a todo o problema que o Santa Cruz tem hoje. O passivo do Santa hoje, aí é um número concreto, 218 milhões. E o Santa é um clube que nos últimos anos não vem conseguindo gerar, um ano, 15 milhões de reais. Teve um ano que foi 20 por uma situação, mas desde que ele saiu da primeira divisão, bate do teto ali 19, e nos últimos anos de terceira divisão agora para a quarta, não chega a 15 milhões. Para você ter noção, o Sport vendendo, emprestando o Mikael e vendendo o Gustavo, o Sport conseguiu 15 milhões. Assim, claro que foi uma situação que o Sport ia fazer, mas bem, o Santa Cruz no ano todo não consegue gerar 15 milhões. Então, aí você fala, porra, não faz sentido. Aí você pegar todos os números que já foram dados do Santa. O último Datafolha, a última grande pesquisa nacional, que foi do Datafolha. O Santa tem a 16ª maior torcida do Brasil. 1.260.000 torcedores. Eu até falei que no posto que o Arruda é o segundo, e Felipe também disse isso ontem na live toda. O Arruda é o segundo maior patrimônio do Santa, porque o maior patrimônio do Santa é a torcida. Para qualquer clube de massa, o maior patrimônio que você tem é a torcida. O patrimônio do esporte é imenso, mas o maior patrimônio do esporte é a torcida do esporte e do Náutico, e assim vai. É o público consumidor, sobretudo, porque o clube vai virar uma empresa. Recentemente saiu um estudo da Sport Value que colocou o Santa que junta tudo, torcida, estádio, marca do clube, tudo, deu 295 milhões a avaliação do Santa. Eu estou dando esses números para você fazer uma ideia de se chegar um investidor no Santa. E um último em relação a Cruzeiro e Botafogo. Nos 2 casos, curiosamente, pagaram 400 milhões e nos 2 casos compraram 90%. Ou seja, meio que Cruzeiro e Botafogo, para o mercado, eles valeram a mesma coisa. Qual é o valor do Santa? Isso eu não sei, eu estou dando esses números para tentar imaginar qual seja o valor do Santa e imaginar o valor que o Santa está pensando, imaginar quanto o Santa vale e imaginar o quanto a diretoria do Santa Cruz pensa que vale, ou pensa que terá um investidor. Não fica claro se já existe um investidor, mas na hora que eu fui construindo o texto, Celso, eu tratei da seguinte forma. Eu não consigo imaginar, e tomara que, pelo amor de Deus, você pelo menos pensa nos casos que já aconteceram e que deram certo, né?
E no caso de Botafogo e de Cruzeiro, deram certo em relação à execução, à criação da SAF. Se a SAF vai dar certo, se a sociedade anônima vai dar certo, a gente vai ver mais para frente. Mas para a criação dela, os dois casos deram certo. E nos dois casos, quando estavam, eles também foram votados, né, pelos seus torcedores, também teve a Assembleia Geral, já se sabia o investimento. Quando foi votado, é Ronaldo, pô. Quando foi votado do Botafogo, quando foi Botafogo, pô, o Botafogo vai querer 1 bilhão, que era XP, nos dois casos foi a XP Investimentos. Pô, vai ter Ronaldo que vai entrar, vai ter um bilionário ali, o dono o cara que está se aproximando, talvez seja ele. Então, assim, isso até dentro dessa, que é um cenário, é uma questão política, meio que leva o torcedor, isso não é questão de estar certo ou errado, tá? Isso é só de como aconteceu o torcedor. Pô, já existe um investidor, o cara vai lá, o cara aprovou a SAF. Eu não consigo ver o Santa Cruz colocando numa assembleia, no dia que tiver na assembleia, e não existe um investidor, não ser uma figura conhecida. Seria até algo que seria plausível em relação à forma como o Santa Cruz vem sendo gerido, que faria sentido, mas se você pensar minimamente da forma como vem sendo recentemente, na hora que isso for votado, a gente já vai saber quanto estão querendo comprar do Santa e quem é que vai comprar o Santa. E isso é muito importante, naturalmente. Né? Isso não é garantia de sucesso da SAF, mas é importante para saber que o dinheiro existe. No caso do Botafogo, o dinheiro existe. É um bilionário que tem outros clubes que, enfim, chegou e botou dinheiro. Se vai dar certo, a gente vai ver daqui para frente. No caso do Santa, e sobre a SAF, existem vários... A SAF, né, a Sociedade Anônima de Futebol, ela não é uma sociedade anônima como outras sociedades anônimas, ela é um modelo feito para o futebol. Um deles vai em relação à dívida, que é o seguinte: pela lei, isso vale para qualquer clube, para o Cruzeiro, para o Botafogo, vai ser para o Santa, qualquer clube que entre nessa história. 20% da receita da SAF vai imediatamente para pagar as dívidas da associação. O que é a associação? É o clube pré-SAF. Para você não confundir, a associação é o que o Santa Cruz é hoje. O Santa Cruz Futebol Clube. No processo, para a adoção do modelo, ele cria essa associação, né? Não. É porque a associação é literalmente associação sem fins lucrativos. Aí para não confundir. Perfeito. O Santa Cruz Futebol Clube é uma associação sem fins lucrativos. O Fortaleza também é, o Ceará é, o Sport é, o Náutico é, o Bahia é. Eles são. Então, mas para não ficar falando sempre essa expressão, trata essa expressão como associação. Porque vai ser criado um novo CNPJ. O Santa Cruz, SAF, o Santa Cruz SAF. Só que, pela regra, 20% desse novo CNPJ, desse Santa Cruz SAF, vai ter que pagar as dívidas do outro CNPJ, da associação. Por quê? Porque senão seria muito fácil você dar um calote, né? Pô, bora criar um novo nome aí, pô, esquece 218 milhões aí, ó. O restart, né? Começar o jogo de novo. Começar o jogo de novo, seria muito fácil, pô. Então não é dessa forma. Aí você fala, seria começar o jogo de novo já na apelação, né? Já com torcida, já com tudo, né? Agora, o que é curioso sobre isso é porque vai completar 20 anos, eu acho que agora, 2002, vou até pesquisar isso, mas eu tenho quase certeza que foi em 2002 que isso aconteceu. Então, estaria completando agora 20 anos, que os clubes pernambucanos já repassam 20% do que eles ganham para a Justiça do Trabalho. Embora Náutico e Santo Sport tenham milhões e milhões de dívidas, a cada mês parece que chega novas dívidas. O Náutico tem quase 1000 casos de dívidas trabalhistas. O Sport toda semana tem um anúncio de alguém pedindo 2 milhões, 3 milhões. Isso, há 20 anos, 20% de tudo que quica nesses clubes, quica e já vai para a Justiça do Trabalho. Fora outras pendências que você resolve com a Justiça do Trabalho. Ou seja, o Santa, na SAF, ele meio que viveria como já vive. Santa Cruz, se você parar pensando assim, opa, tem que passar 20%, eu já vivo assim há 20 anos, pô. Tranquilo, vamos lá. Então, em tese, ele não criaria, só se fosse 20 mais 20, aí é foda, porque aí vai ter 40%, tipo, 20% para a Justiça do Trabalho e mais 20% para todas as outras dívidas. Se for assim, aí é muito puxado. Mas, obviamente, todo mundo vale a questão da receita. Então, do que foi dito a nota, não tem como avançar tanto no como vai ser a SAF do Santos, se vai ser boa ou ruim. Eu digo o que eu já falei outras vezes. Ela é um modelo interessante de captação de receita. Ela é um modelo que equaciona as tarefas, em vez de ser aquela associação que tem 500 direções, os abnegados, aquela coisa toda amadora. Ela enxuga bastante, que está gerindo o clube da forma que você imagina, de uma forma mais profissional. Mas ela só dá certo se quem operar for um bom gestor. Bom, né? E isso vale para qualquer situação. O Flamengo não é uma SAF. Mas o Flamengo não é bem gerido hoje?
Ele estava quebrado, o Flamengo estava quebrado. Em 2013 para 2012, o Flamengo virou uma máquina de fazer dinheiro, uma potência, está pagando dívida, comprando jogador. Enfim, é o Flamengo. Você ficar explicando que é o Flamengo, não. Não é uma SAF. O Flamengo não é uma SAF. Então, assim, você precisa ser bem administrado. O Palmeiras, que também o Palmeiras estava na segunda divisão lá em 2013. Porra, 10 anos depois, o time, a gente está gravando na véspera de mais um Mundial de Clubes na vida do Palmeiras. Porque conseguiu um grande patrocínio, com um grande acordo, construiu um estádio, enfim, mudou. Então, não é simplesmente deu SAF e fez certo, ou abnegado dá certo. Precisa ter uma boa gestão. E a coisa que aí você pode falar. O cara do Santa, eu acho que eu prefiro o SAF, porque há 30 anos o Santa não tem uma boa gestão. Assim, então, o cara do Santa deve pensar assim, porra, eu prefiro, talvez seja profissional, né? E o último ponto sobre essa questão, para minha parte, antes de a gente debater mais, que vale como curiosidade, eu até coloquei no post no blog, não é a primeira vez que o Santa Cruz tenta isso. E aí é uma coincidência gigantesca que não tem como ignorar. A SAF veio no Cruzeiro em que momento? O pior momento da história do Cruzeiro. A SAF veio no pior momento da história do Botafogo? Não foi o pior. O Botafogo, na verdade, quando chegou a SAF, o Botafogo tinha conquistado a Série B, estava voltando à primeira divisão. Mas é um Botafogo que deve R$1 bilhão. É um Botafogo que está na primeira divisão, mas está quebrado. Certo? Ele estava na primeira divisão, mas quebrado ali. Então, era uma situação financeira difícil. A situação do Cruzeiro era financeiramente difícil e esportivamente difícil. A do Botafogo, só financeiramente. A do Santa Cruz, hoje, financeira e esportiva. Que não é diferente de 2008. Em outubro de 2008, o Santa Cruz tinha acabado de ser rebaixado. O Santa Cruz foi rebaixado para a quarta divisão em setembro. Que foi aquele rebaixamento que foi assim. No meio da quarta divisão, falaram, a partir do ano que vem, em vez de 64, terceira, né? Vão ser 20. Enxugou. Quem não chegar na última fase está rebaixado. O Santa Cruz caiu na segunda, estava rebaixado. E ali saiu Edson Nogueira, que 2 anos, caiu uns 2 anos, né? Caiu da B para C e da C para D. E apareceu a figura de Fernando Bezerra Coelho, político influente de Petrolina, sertão de São Francisco, que estava chegando no Recife. Na época ele era presidente do SWAP, do Complexo SWAP. E que o Santa Cruz era, jogando aqui a real com política, uma grande forma de fazer ele aparecer para o público do litoral. Ele era um nome muito conhecido, como continua sendo em Petrolina, sertão de São Francisco, mas queria aqui, o Santa Cruz viabilizou politicamente para ele naquele momento. Virou senador depois, virou ministro, enfim, de alguns governos. E ele apareceu com esse nome. E apareceu no que o FBC ficou sendo chamado de FBC, Fernando Bezerra Coelho. Foi bênção de Cristo. Bem que loucura. Você vê, meu irmão, não era piada interna, não. Isso era uma coisa pública, de todo mundo falar. Foi bênção de Cristo. E uma das primeiras ideias dele, e essa ideia eu estava presente, quando ele foi lançar a candidatura dele para o Santa, foi no apartamento dele em Boa Viagem, acho que alugou, comprou, enfim, mas em Boa Viagem recebeu a imprensa lá e apresentou. E eu cobri o Santa nessa época, para o Diário de Pernambuco, e era a SA do Santa. Naquele momento que ele apresentou, ele tinha um valor, mas veja como era diferente. R$25 milhões. Foi o Santa Cruz naquele momento. E as cotas seriam cotas mínimas, qualquer pessoa poderia comprar cota. Cotas a partir de 10 mil. Ele não falou, ou pelo menos eu não lembro, eu pesquisei bastante, mas eu não achei. Tipo, 25 milhões representa quanto? 51%, 90%, 70%, 20%, mas eu vou considerar que seja de 51 para frente, porque o comando passaria, certo? Então, como você passaria, então vou considerar de 51. Majoritário. 25 milhões de reais. Naquele dia, ele falou que, isso tem até posto no antigo blog, é por isso que eu apurei até do meu antigo blog no Diário, que já tinha 3 cotas negociadas de 500 mil cada, ou seja, o Santa já tinha 1,5 milhão, faltava captar em um ano, que duraria um ano a captação, mais 23 milhões e meio. E aquela SA, não era SAF, não existia SAF, como o Celso falou na abertura, foi de agosto para cá, aquela SA, que aí era SA como qualquer outra SA, com as suas regras, não era uma SA de futebol, era uma SA com uma empresa, com outro tipo de gestão. Duraria 10 anos com renovação automática para mais 5. Que dá 2023, dá basicamente onde a gente está agora. Aquilo não saiu do papel. Aquela SA do Santa estaria acabando agora. De lá para cá, o Santa fez isso aqui. Estava na D, foi bater na A, foi bater na D de novo, o Santa foi uma montanha-russa, ganhou a Copa do Nordeste, subiu e aconteceu tudo com o Santa Cruz. E ao mesmo tempo que aconteceu tudo com o Santa Cruz hoje é a mesma coisa que era quando o FBC apareceu. O Arruda interditado. Naquele momento ele até conseguiu ajeitar. Ele ajeitou o Arruda, que estava interditado no Nelson Superior, e a seleção brasileira jogou
em junho de 2009, Brasil e Paraguai. Depois de 14 anos, voltou a jogar no Recife. Então, veja só. 2 conversas de SA, 2 rebaixamentos à 4ª divisão. Nesse meio tempo, ganhou a Copa do Nordeste, teve grafite, foi bater na Série A. E a impressão que dá é que, tirando o CT, né? Pelo menos teve o CT com 2 campos, o CT do Santa Cruz, é que o Santa Cruz é o mesmo clube de 2008 para cá, e com a mesma conversa. E isso eu acho importante contextualizar. Porque o momento é o mesmo. Nos 2 anos acabou de cair para a 4ª divisão, SA. Não é coincidência, pô. E só negociar na baixa não é a melhor coisa do mundo a ser feita. Então, e outra coisa, Cássio. Eu só tenho essa preocupação, sabe? Que tomara que essa função dê certo. Mas eu não trato como coincidência de que 2 vezes que eu escuto essa conversa, as 2 no mesmíssimo momento da vida do clube. Eu acho que tem uma diferença brutal, Cássio, inclusive. Existem algumas diferenças. Eu só tratei. Eu vou trazer uma brutal que para mim é decisiva até para que não aconteça. Basta ver a reação dos torcedores. Extremamente negativa. Extremamente negativa. Torcedores preocupados. Por quê? Porque eles não consideram, eles não enxergam legitimidade em quem comanda o clube hoje. Então essa notícia, para alguns, veio como uma bomba de preocupação. Joaquim é um presidente que foi eleito por um movimento que ruiu e que hoje deixa assim interrogações, né, na cabeça e no coração dos tricolores. E quando eu estou falando de interrogações, eu estou sendo bonzinho, tá? Um presidente odiado pela própria torcida, uma gestão tenebrosa, horrorosa, tá? E aí ganha 3 jogos no estadual, 3 joguinhos mequetrefe, e vem um discurso desse para tentar surfar alguma onda. Mas eu não vi um movimento positivo por parte da torcida, o que eu acho que inviabiliza muito a SAF nesse momento. Ele pode até retornar em outro momento, mas eu acho que... O texto diz que tem empresas contratadas, né, Fred? Ou seja, não é um negócio de boca. Que eu acho que a baixa popularidade do presidente vai ser um empecilho muito grande para que essa ideia ganhe corpo, né? Para que esse projeto... As desconfianças são muito grandes. Eu li vários textos, eu li threads aí no Twitter, assim, de pessoas redobrando ao máximo, né? Convocando assim a torcida a ter atenção a cada detalhe, com medo que venha, né, um golpe fatal na história do clube, né? E eu, se fosse torcedor do Santa Cruz, não estaria pensando muito diferente disso, não. Tá? Eu não... Imagine você ter talvez o passo mais importante de toda a sua história conduzido por alguém que você não quer de jeito nenhum que esteja lá. Nesse caso, realmente é diferente. O FBC estava chegando. Isso. E era como você falou, benção de Cristo, né? Foi isso que você falou, né? Aí é o que eu falei, a diferença. A diferença de um presidente que assumiu o clube e tinha ali toda o impacto que esse cara vem para mudar o Santa Cruz, e de um presidente que está com a imagem completamente, né, esfacelada, virou pó, né, e as pessoas querem que ele não assuma o Santa Cruz amanhã.